Paz do Senhor, família, boa noite. Tá tudo bem aí? É as unhas aqui arrumam problemas, tá, gente? Não é o diabo, não, é as unhas. Sinto horas, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 6. Glória a Deus. Versículo 45, 6:45. Quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos que estão nas internets da vida. Tá bom? Não vou mencionar nomes que eu posso esquecer de alguém, mas todos sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 45. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, vocês podem acompanhar aqui pelo screen. E a palavra do Senhor diz assim: logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, e tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o a andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Diga para alguém perto de você, diga: coragem, é Jesus, não tenha medo. Versículo 51. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Amém? Cada vez que nós entramos em Marcos, eu sempre falo que Marcos, ele usa uma linguagem muito peculiar, uma linguagem muito pentecostal. Marcos é um discípulo que vai diretamente aos milagres de Jesus, mas nós podemos encontrar o mesmo texto em Mateus capítulo 7 e em João capítulo 6. Nós estamos vendo que Jesus dá uma ordem para os seus discípulos, mas antes dessa ordem ser lançada sobre a vida dos discípulos, era uma ordem sobre destino. Diga comigo: destino, trajetória e futuro. Repara que dentro dessa ordem, uns momentos antes, Jesus tinha feito o milagre da multiplicação dos pães, e a Bíblia faz questão de dizer que eles não estavam entendendo nada, porque havia uma multidão, e a Bíblia diz que a hora já era avançada, e Jesus olhou para os discípulos e diz: façam algo, dai voz de comer para eles. Só que quando nós não conseguimos enxergar na nossa vida capacidades de alimentar o próximo, nós vamos só colocar expectativas em Jesus e esperar que Ele faça tudo para que o milagre e a vitória aconteça na nossa vida. Eu quero desconstruir um pensamento que nós temos construído mediante campanhas, e a igreja tem essa responsabilidade. A igreja, como denominação, várias denominações, não falo só batista, existem N denominações no mundo inteiro. Tem muito tema campanha do milagre, campanha da vitória, campanha disso. Eu nunca vi uma campanha de ler a Bíblia dentro da igreja durante 500 anos ou 100 anos, não, mas você vai ver campanhas. Se nós abrirmos aqui o YouTube ou o Instagram, você vai ver campanha do milagre, venha buscar o seu milagre. Irmão, com Deus ninguém vem buscar milagre, porque é incrível o marketing que nós temos visto nos dias de hoje. Hoje eu estou revoltada, gente. Olha para o seu irmão e diga: a pastora está revoltada. Porque não é certo incutir na sua mente algo que é mentira. Milagre, existe um preço a ser pago. Nós temos pensado e trazemos essa concepção que eu vou na igreja, eu oro e Deus vai fazer um milagre na minha vida. Às vezes não é isso, porque enquanto Deus não sondar a verdadeira intenção do teu coração, você não vai viver milagres. Existem pessoas que ficam no deserto 500 anos porque o coração está voltado para aquilo que Deus pode fazer por ele e não por aquilo que ele é. E não adianta, eu vou bater na mesma tecla, não adianta nós queremos viver milagres sem conhecer o dono do milagre, sem no mínimo termos um relacionamento sério com ele.
Ninguém faz nada por nós se nós não conhecermos. Irmãos, primeiro perguntar para um estranho na rua e peça 10 euros. E principalmente quando nós falamos de finanças, olhe para o seu irmão e diga: estou sentindo que essa indireta aí é para você. Vai pedir dinheiro a um estranho, vai te chamar de doido, de louco. Sai daqui, cai fora. Vai trabalhar. É assim ou não é? Porque ninguém dá nada para ninguém de graça. E no reino é igual, ninguém conquista nada na presença do Senhor de qualquer maneira. E o que Jesus estava explicando aos discípulos era isso: não olhem para mim como alguém que faz milagres, porque nós conhecemos muitos santos por aí, mas se você for estudar a Bíblia, a palavra santo quer dizer que é alguém que é separado para viver algum plano ou um propósito que pode ou não se tornar extraordinário. Só que enquanto nós tivermos essa mente cauterizada, em que eu vou para a igreja, a pastora vai profetizar. Irmãos, tem dias que eu venho para a igreja e falo: Deus, não me use em profecia. Não me use não me mostre nada. Só que é impossível a gente pedir para Deus fechar o que Ele já abriu. Por quê? Porque nós conseguimos olhar para as pessoas e vemos que todos nós temos necessidades. Quem entrou aqui com uma petição, uma necessidade? Mas entenda que a sua necessidade não é maior que o dono da casa. Nós precisamos de voltar à essência e estabelecer prioridades. Se Deus não for o centro, não peça para Ele milagres. Porque nós não temos o direito de barganhar um milagre, porque o que Ele fez por nós não há preço nesse mundo que possa pagar. Eu costumo falar que tem duas coisas, pelo menos na nossa vida, que nós precisamos de ser gratos a Deus. Primeiro, pela salvação em Jesus Cristo. Repara que o que Jesus fez, você nunca vai ter que fazer. Ele foi para a cruz do Calvário, no Gólgota, foi coroado com coroa de espinhos. Você não vai receber pregos nas suas mãos, nem nos seus pés, nem o seu corpo vai receber uma lança que vai trespassar. Você não vai receber vinagre no lugar de água. Jesus, ele vai até o fim, dá o grito de vitória. O nosso grito de liberdade é o Tetelestai. Na realidade, nós olhamos para o Tetelestai, ou o está consumado, mas é o nosso grito de liberdade, onde ali automaticamente a cédula que nos condenava, o inimigo, os acusadores não tem mais poder sobre a nossa vida. Então eu sempre falo, por duas coisas nós temos que ser gratos: pela salvação em Jesus, diga comigo, pela salvação em Jesus, e pelo tempo que Ele nos dá. Agora, como administrar esse tempo? A forma que nós vivemos a nossa vida dentro desse tempo que é estabelecido, o tempo Cronos, na nossa vida, esse tempo terreno, que é um tempo Cronos, diga comigo, tempo Cronos, vai determinar aquilo que eu vou me tornar no futuro. Então nós precisamos de entender que Jesus não é tão somente o homem que faz milagres. Ele é o nosso mestre. Ele é aquele que nos discipula com amor. Até porque nós queremos que Deus levante profetas para profetizar na nossa vida, mas sem confronto. Não há edificação e não há consolo. Nós somos a geração que tem medo dos confrontos. Jesus está mostrando isso aqui. Dai vocês de comer, mas a minha realidade é essa. Onde é que eu vou encontrar mantimento? E aí nós temos algo que, se você for parar para pensar, é muito sério. Muitas vezes nós chegamos na presença do Senhor sem nada para oferecer. E Jesus está pedindo algo de você. Dai de comer. Como os discípulos não entenderam, e Jesus dá uma ordem: procura, porque vocês vão encontrar no meio de 5.000, 6.000, 7.000, 10.000 no meio da multidão, conjecturando para você entender, fora homens, mulheres e crianças, alguém que tem algo para dar. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Eu estou procurando alguém que tenha algo para dar, não alguém que simplesmente venha tão somente só para receber. E a Bíblia vai dizer que quando os discípulos eles procuram no meio da multidão, eles encontram, porque no meio de 6.000 sempre haverá um que fará a diferença. Sabe o que o Espírito de Deus espera de você? É que você seja um diferencial nessa terra e nessa nação. Que você não ande no mesmo caminho que os outros estão andando, porque o nosso caminho é a contramão da lógica humana. Que Deus não espera que você faça o que todo mundo faz. Deus espera que você faça o que ninguém está fazendo. Lembra de Davi? Mata o urso, mata o leão, mata o gigante. Deus está esperando alguém no meio da multidão. Quem sabe um Davi, quem sabe um José, quem sabe você, eu não sei o seu nome, quem sabe um Dinarte, quem sabe um Finis, um Murilo, né? Quem sabe a Anabela, né? Quem sabe a Carol, a Esther. Quem sabe alguém que se posiciona sem olhar para a sua realidade, porque sabe em quem ele serve, em quem ele deposita a sua fé e a sua confiança.
Irmão, nós precisamos de confiar em Deus. Deus não mente para você. Pelo contrário, Deus sempre vai te confrontar com a verdade. E a verdade dói. Olha para o seu irmão e diga: a verdade dói. Você acha que a mentira dói? A mentira não dói. A mentira não dói. O que dói é a verdade. É quando Deus te confronta com a sua realidade. Quando Deus olha para Pedro, que ele diz: Pedro, Satanás pediu para peneirar contra a tua vida, mas você não está pronto. Quantas vezes nós chegamos em ambiente: eu sou melhor, eu estou preparado, conta comigo. Mas se não fosse Jesus na nossa frente, nós nem estaríamos aqui hoje. Olha para o seu irmão e diga: isso é duro, mas é real. Então não procure Jesus só por aquilo que Ele pode fazer no meio da multidão, porque Jesus também continua procurando alguém. O Salmo 189, verso 20, se não estou em erro, diz: achei a Davi, meu servo, e com o meu óleo o santo ungi. Deus olha para a terra e encontra alguém. Mas se você for meditar no livro do profeta Ezequiel, a Bíblia diz que Deus procurou na terra e não achou ninguém. E quando Deus começa a falar com um sacerdote que nem era profeta, Deus começa a dar um acrescentando na sua vida, porque Deus não tira dons, Deus entrega dons e talentos, Ele acrescenta em conformidade à necessidade de um ambiente, de uma cidade, de uma nação. E Ele diz: filho do homem, poderão esses ossos reviver? Deus está procurando alguém que acredite no impossível. Deus não está procurando homens e mulheres que vão questionar: não, mas Deus falou, a gente tem que procurar. Mas será que tem? Se Deus falou, tem. Se Deus falou que vai fazer, acredite, porque Ele fará infinitamente mais, abundantemente mais. Deus fará aquilo que o olho não viu, o ouvido sequer ouviu, nem desceu no coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado, não só para aqueles que vêm aqui pedir um milagre, mas para aqueles que acreditam, que o buscam, que confiam e esperam nele. Olha para o seu irmão e diga: Deus é bom. Então repara, Jesus está dando lições para os seus discípulos, e essa lição é para nós. Quando os discípulos encontram, eles encontram o improvável. Eles não encontram alguém maduro, eles encontram uma criança. Um menino que saiu de casa preparado. Deus está procurando gente que anda preparado, que sai de casa preparado para as adversidades que podem acontecer no caminho. Por isso que os crentes do século 21 são surpreendidos com um gigante, com um problema, porque nunca estão preparados. Olha para o seu irmão e diga com todo respeito: essa aí é para você. Você precisa de ser uma mulher preparada, um homem preparado. Por quê? Porque a prova não pega ninguém de surpresa se você estiver preparado. Repare que se você for ler no livro de Jó, a Bíblia faz questão de dizer que Deus dá testemunho de um homem íntegro, reto, que se desviava do mal e era temente a Deus. E ele era tão temente a Deus que ele sacrificava mais. Jó não tinha medo de sacrificar nada. Por isso que ele faz a única declaração que só ele mesmo podia fazer, porque quem tem medo de sacrificar não pode declarar: mulher, aceitaria eu o bem de Deus e o mal não queres tu aceitar? Ora, se Deus me deu, Ele decidiu tomar, então a minha função é só adorar. Porque Jó entendeu: eu nasci sem nada, desprovido. Jó nasce nu, sem roupa, e até o que ele estava vestindo nesse tempo foi Deus quem deu. Ele era grato por tudo, porque ele sabia o que era não ter, e ele sabia o que era ter, e reconhecer quem entrou com a providência para que Jó tivesse naquele momento e fosse um dos homens mais milionários, bilionários, trilionários da terra. E quem olhasse para Jó diria: não haveria nada que apontasse Jó para que Deus o indicasse para o adversário. Eu quero dizer para você que se você for estudar o livro, você vai entender que o adversário tentou tocar em Jó, tentou tocar nos filhos de Jó, tentou tocar nos bens de Jó, mas ele era tão cercado, ele era tão guardado em Deus, por aquilo que ele confiava, pelo temor que ele carregava, pelos sacrifícios que ele entregava, que mesmo o inimigo tentando tocar, nós vemos Jó vivendo que nenhuma arma forjada, preparada do inimigo teve poder para prosperar contra a sua vida. Pastora, mas agora ele está vivendo um momento difícil. Sim, com a permissão de Deus. Então deixa eu falar de Deus para você. Nem tudo na sua vida é o diabo. Diga aí para o seu irmão: tira o diabo da sua história, por amor de Deus. Olha, com todo respeito, você traz umas personagens para a sua história que não tem nada a ver. Por quê? Porque na realidade nós estamos procurando culpados, mas nunca assumimos a nossa culpa. E quem não assume a sua culpa e a sua realidade não se posiciona. Repare que nós precisamos nos posicionar, reconhecer
olhar para uma criança e ver, olhar para essa criança e ver como um exemplo para um adulto. Porque maturidade não está na sua idade, mas está nas suas atitudes. Como você lida com as intempéries da vida, como você lida com as tempestades da sua vida, com as respostas negativas que chegam até você, com os laudos médicos que você recebeu dentro de um hospital. Como você lida, ou você confia em Deus, ou você duvida de Deus. E Deus está procurando meninos. Deus não está procurando aparência, tamanho. Deus está procurando meninas. Não está procurando alguém que quando chega no ambiente é visto igual um pavão quando abre as penas. Não, chegou fulano. Não, Deus está procurando os anônimos que entram no ambiente, mas quando abrem a boca, trazem o céu para a terra. Será que existe anônimos nesse ambiente? Será que existe alguém que tem pelo menos uma palavra, um motivo para agradecer a esse Deus que é fiel? Repare que agora entra no momento de uma tempestade. Primeiro Jesus dá um exemplo, procurai. Agora Jesus está dizendo, eu vou dar uma palavra para vocês e vocês vão entrar dentro desse barco e vocês vão ter um destino. Só que no destino que Deus dá, o momento de chegada, o local de chegada, ninguém espera passar tribulações. Deus nunca disse que nós, por sermos servos de Deus, que temos uma palavra, que carregamos promessas, estamos imunes a passar lutas nessa vida. Lutas são necessárias. Diga aí para alguém perto de você, diga, lutas são necessárias. E Deus está mostrando isso. Tempestades são necessárias. Só que quando nós olhamos para essa luta, nós estamos vendo que se trata de uma batalha espiritual. Nós queremos vencer guerras naturais, sem primeiro estar preparado para as guerras espirituais, porque tudo está conectado. Tudo o que acontece aqui há um reflexo no mundo espiritual. E se nós acharmos só que precisamos de ser preparados para um nível que é tão inferior, você nunca vai subir de graus espirituais. Exemplo, Neemias nunca pisou em Jerusalém. Quem esteve em Jerusalém trouxe uma mensagem até Neemias. A mensagem foi, os muros estão derribados, há opróbrio, sofrimento, a escassez, a pobreza. Não há proteção, não tem como adorarmos a Deus, não há ambiente para adoração, não há como entregarmos sacrifício. E a Bíblia diz que um homem chamado Neemias nunca pisou em Jerusalém, não tinha noção do que era Jerusalém, nunca viu o templo, como Esdras, como Zorobabel, como aqueles que foram levados em cativeiro no tempo do rei Ataxerxes, do rei Ciro. Nunca viu Jerusalém, mas por causa de uma notícia que não era muito boa, um homem se posiciona dentro do palácio. Alguém que era copeiro de um rei, alguém que era provador de vinho, alguém que estava dando a própria vida para que o rei de uma nação, um governante, não perdesse a sua vida. Você viu que Neemias tinha uma função de dar a sua vida por alguém, se sacrificar por alguém que estava no palácio para que houvesse um governo. Repara que mesmo uma notícia negativa entrando dentro do palácio, esse homem se posiciona. A Bíblia diz que ele cria dentro da sua estrutura, dentro do seu trabalho, dentro do seu tempo. Ele vai para um momento de oração, um momento em que ele chora, mas ele não deixa de se apresentar dentro do seu trabalho. Ele está em sofrimento, mas ele se apresenta. E essa aí é para alguém aqui, você pode estar sofrendo, mas se apresente, apareça nos ambientes, não se esconda por causa da luta, do sofrimento, nem por causa daquilo que os outros estão tentando fazer com a sua vida. Repara que mesmo Neemias chorando, ele se apresentava. E há um momento que eu vejo a graça de Deus abundando dentro de um palácio, porque o rei olha para Neemias, não só o rei, mas a rainha também, porque quando há um casal, não existe só alguém que dá uma palavra sem conselho, tem que haver consentimento, tem que haver concordância. Olha aí para o seu irmão e diga, você é casado? Diga aí bem forte, senão eu te arrebento. Diga aí para o seu irmão, você é casado? Tem que haver concordância dentro da casa. Tem que ter concordância. Sem concordância não vai funcionar, nem dentro nem fora. Repare que por causa de uma concordância, o rei pergunta, por que está triste? Por que estás triste, Neemias, e caído o teu semblante? Por que não comes? Por que estás desse jeito, Neemias? E Neemias, ele adquire uma carta que lhe dá acesso. Irmão, se você for ver tudo o que nós vivemos nessa nação, tudo aqui é um papel, é assim ou não é?
Não é mentira nenhuma que eu estou falando para você. Você precisa de um papel para apresentar em tudo que é lugar. Se você não tiver o papel, você vai ter que se virar águia, leão, urso. Vai ter que ligar, vai ter que ter esse papel para você adquirir um acesso. É assim ou não é? Agora, Neemias consegue um papel que lhe dá acesso a construir o que ninguém conseguiu construir por causa de um posicionamento dentro do palácio. E o que nós andamos aí perdendo tempo, correndo para lá e para cá por causa de um papel. Não preciso de um papel, eu preciso... Não, você precisa de posicionamento e de uma ação que atrai a graça de Deus para a sua vida. Porque se você atrair a graça, até aquilo que você está lutando hoje vai chegar quando menos você espera. Olha para o seu irmão, você precisa de graça, é graça, é graça. Nem o seu conhecimento te coloca lá, nem a sua sabedoria te dá acesso ao que Neemias teve acesso. Neemias teve um documento que ninguém poderia paralisar Neemias. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você entender o peso da palavra que você carrega e o peso da palavra que você recebe, não existe ninguém que possa bloquear o seu caminho para que você tenha o acesso às promessas que já foram liberadas para a sua vida. Neemias tem um documento que ninguém para. Ele começa a levantar o que ninguém levantou. Ele começa a construir o que ninguém fez. E ele constrói tanto, mas ele entende, sozinho eu não posso nada. Olhe para o seu irmão e diga, nós não conseguimos nada sozinhos nesse mundo. Se Neemias não soubesse se relacionar com a sua equipa, com o seu time, jamais a construção seria em menos de 52 dias. Nós somos pessoas que temos tudo para dar certo, mas não conseguimos conviver num ambiente onde existe alguém que é melhor ou mais proativo do que nós. É assim ou não é? Nós temos sérios problemas em olhar para alguém e admirar a função desse alguém, as qualidades dessa pessoa. Mas enquanto nós tivermos isso, nós nunca vamos ser alguém que vai fazer um diferencial numa nação. Repara que Neemias está construindo, mas ele não está construindo sozinho. E a Bíblia diz que a sua equipe era tão especial que com uma mão eles construíam, com outra mão eles lutavam. Então quem foi chamado para construir o que ninguém vai construir tem que ter capacidade de construir e de lutar. Diga comigo, construir e de lutar. Quer realizar coisas grandes? Realize, mas nunca deixe de lutar. Olhe para o seu irmão e diga, a luta não é grande. E a luta também não te paralisa de viver o melhor de Deus. Não, é mentira. Você tem ouvido muita coisa errada por aí. Ô irmão, eu sempre falo, ouça mais a pastora Anabela que você vai ficar crente. Eu falo isso com todo respeito. Porque nós só construímos com uma mão e não aprendemos a lutar com a outra mão. E Deus está dizendo, eu estou te dando habilidades. Eu já te dei 2 braços, 2 olhos. Se um vê o problema, o outro tem que ver a solução. Eu estou te dando habilidades para você construir, para você ser um diferencial nessa terra. Agora nós estamos olhando para um momento de dificuldade, uma batalha espiritual. E nós estamos vendo homens, discípulos que andavam com Jesus e não estavam preparados. Porque não adianta só carregar uma palavra e você não se lembrar dela. Porque só não se lembra dessa palavra quem não pratica essa palavra. Vamos lá. Eu vou me lembrar dessa palavra se eu sou praticante dessa palavra. Então, se eu sou praticante dessa palavra, não tem como eu não trazer à memória aquilo que me dá esperança em tempos de crise. Então, nós estamos vendo discípulos que carregam uma palavra, mas não são praticantes dessa palavra. Porque quando eles estão no meio de uma tempestade, o barco anda por causa de uma ordem. E no meio da trajetória, porque meio fala de transição, diga comigo, meio fala de transição. No meio da transição, há uma tempestade que se levanta. O vento é forte, o mar fica revolto por causa do vento. E quando há uma batalha espiritual, o que é que os discípulos estão fazendo no material? Jogando as cargas fora. Eles não eram preparados espiritualmente. Eles estão jogando as cargas, matéria, fora, mas espiritualmente eles não tiveram discernimento para se posicionar dentro do barco. E Deus está esperando, em pleno século 21, nessa quinta da resposta, alguém que se posicione no meio do barco. Não é gente que vai desistir, porque você conquista coisas até chegar ao meio. Só que tem muita gente que chega no meio e desiste, paralisa, bloqueia. Tem gente que chega no meio e pensa que vai morrer. Ai, pastor, isso é loucura. O texto diz isso.
estavam com medo de morrer. Mas o que é que você faz pela vida? Nada. Vai jogando tudo fora. Não pensa em uma solução rápida, porque nós somos a geração que não pensa rápido. Nós somos a geração que prorroga até o pensamento. E Deus vai acelerar o seu pensamento nessa noite, em nome de Jesus. Porque como é que em tempo de crise eu jogo tudo fora, mas eu não penso numa saída? Porque eu não tenho discernimento sobre aquilo que é natural e sobre aquilo que é sobrenatural. Sem discernimento, não adianta ter tanto conhecimento. Existe gente que conhece muito bem, cita as escrituras muito bem, mas não tem discernimento de nada. E não adianta, porque a letra mata, gente. A letra mata muito e tem matado muita gente, porque para a letra nós precisamos de voz. Para voz você precisa de pregas vocais, você precisa de um membro pequeno para ter uma articulação, para que as palavras sejam entendidas, haja uma dicção, para que o público entenda o que você está falando. Então muitas vezes a letra mata, porque nós não temos discernimento espiritual do que a letra está falando conosco. E Deus está falando de batalhas espirituais. Para nós chegarmos do outro lado, nós precisamos de ser homens e mulheres, mulheres e homens que têm consciência da sua realidade, mas que tenham a consciência que existe um mundo espiritual. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não adianta saber disso e quando a luta vem a gente vai lutando uns contra os outros. Quando você ouve a letra ou lê a letra e a letra mata, é porque você não pratica essa letra. Quando as suas atitudes são daquelas que entendem que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas nós vivemos matando uns aos outros, nós matamos a nossa própria equipe que Deus está construindo para expandir numa nação. Não somos praticantes. Olhe para o seu irmão e diga: nessa noite você vai praticar mais. Diga mais forte aí: nessa noite você vai praticar mais. Você já parou para pensar por que toda segunda, é um termo bem corriqueiro, você diz que vai começar um ginásio e não consegue? Porque você não pratica nem o que você promete para você mesmo. E tem alguém aqui na frente que entregou a alguém, gente. Adoro! Você já viu por que você faz tanta promessa para si mesmo, mas nem para você mesmo você cumpre essas promessas? E se eu não cumpro aquilo que eu falo para mim mesmo, que capacidades eu tenho para cumprir aquilo que eu falo sobre a vida dos outros? Será que eu sou digno de confiança? Gente, isso é coisa muito séria. Deus está nos chamando para uma realidade, porque às vezes a gente se envolve tanto, só faz e vai perdendo valores enquanto vai fazendo. E o inimigo é especialista em te inchar. Você acha que está crescendo, mas não está não. Olhe para o seu irmão e diga: cuidado. Porque basta um vento forte soprar, um mar revolto começar a balançar o barco e a construção que foi feita de qualquer maneira ser desconstruída a qualquer momento. Então, quando Deus está dando esse alerta para os seus discípulos, Ele está dizendo: eu quero que vocês sejam homens e mulheres, servos, filhos, mulheres e homens proativos, que tenham consistência, mas que tenham capacidade de manter aquilo que vocês estão conquistando. Mantendo, administrando, mantendo sobre o poder de uma palavra. Passemos para o outro lado. Que palavra é essa? Se essa palavra te dá poder para o seu barco chegar no meio, essa palavra te dá poder para no meio você vencer uma tempestade. Porque quando as lutas vêm, nós precisamos lembrar: existe um Deus que antes da luta chegar, chegou primeiro com uma palavra. Então se lembra que quando as lutas vierem, Deus já te deu uma palavra que garante a travessia do meio. Passemos para o outro lado. A palavra de Deus, outrora lançada, jamais volta atrás. Ela cumpre o seu propósito. Então, se você sabe o valor dessa palavra que você carrega no meio da sua luta, essa aí é para você, no problema que você está inserido, aplica essa palavra: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu não sou qualquer uma nesta nação. Deixa eu falar um segredo para você: não aceite ser tratado de qualquer maneira por qualquer pessoa. Você é da realeza. Se alguém te tentar tratar abaixo do nível que você pertence, se posicione, porque você não é qualquer um. E deixa eu falar algo mais de Deus para você: e se os outros não conhecem a sua história, não carregam a palavra que você carrega, o que os outros falam não é mais importante do que o que te espera do outro lado. Comece a se valorizar mais. Olhe para o seu irmão e diga: se valorize mais, por amor de Deus.
Se valorize mais. Você é da realeza. Você é do palácio. Que privilégio é esse que nós temos de ter Jesus do nosso lado, que vai nos discipulando e nos orientando todos os dias da nossa vida, para que o propósito celestial que foi enxertado em você não seja abortado nem por você. Irmão, deixa eu falar um segredo. Ninguém nesse mundo tem poder de abortar um milagre, um projeto que você carrega, a não ser você mesmo. Ninguém nesse mundo. Não procure culpados aqui fora quando o problema é interno. Jesus estava dizendo, o problema está dentro do barco. O problema não é o vento, o problema não é o mar revolto, o problema são vocês que estão dentro do barco e não se posicionam contra o vento que está soprando, nem contra o mar que está soprando. Jesus agora vem dando uma lição para os discípulos. Eles estão com medo, jogando a carga fora e pensando que vai morrer. Irmão, que tem de crente pensando, eu vou morrer, pastor, eu vou morrer, pastor, eu vou morrer. Irmão, 2 semanas atrás, ligou alguém para mim e disse, pastora, disseram isso. E o que é que a pastora diz? Eu falei, não vou falar nada. O que é que você acredita? No que Deus falou a seu respeito ou no que os outros falaram a seu respeito? Aí do nada a pessoa acha que levou uma injeção de fé. Não, eu acredito mesmo que Deus falou a meu respeito. Eu sou de Deus. Dia seguinte mandou mensagem para mim, pastor, eu estou triste hoje. Eu já não sei o que eu faço da minha vida. Não respondi, pontinho. Quando alguém te responder pontinho, é que não faz a intenção de falar nada. Porque ontem acreditava, hoje porque a notícia não foi a esperada, deixou de acreditar. Questão de segundos. Que gangorra espiritual é essa que nós carregamos, que hoje estamos no alto da montanha, mas amanhã parece que nunca subimos uma montanha. Hoje estamos lá nos montes, vendo os nossos inimigos desse tamanho, porque quanto mais alto você sobe, pequeno realmente é aqueles que se levantam contra você. Você já parou para pensar que quem já subiu montanha aqui, se não subiu, você vai subir aí, em nome de Jesus. Quem nunca subiu, quem já subiu montanhas aqui, montes? Quando você olhar para baixo, não parece tudo pequeno? Parece uma ilusão? É assim que Deus está dizendo. Quando no meu reino, vocês sabem o poder que vocês carregam e quem vocês são, vocês vão olhar para a tempestade, para a adversidade, para o gigante desse tamanho. O problema não tira a sua estrutura, não desloca a sua estrutura. O problema é que você está num nível que é muito raso. E é tempo de nós, como igreja, sairmos desse raso da nossa vida e começarmos a subir para níveis mais altos. Suba para níveis mais altos, por amor de Deus. Porque enquanto você continuar no nível raso, você só vai falar de problema. É gigante, é a crise, é o país. Irmão, e deixa eu falar um negócio. O povo chato é esse que só fala de problema. Rapaz, é muito feio. Olha para você, onde que é feio demais. A gente acaba até com o dia dos outros e nem sabe a luta que os outros estão passando. E a gente chega lá, ai, tem um negócio, é problema. E uma casa com problema então. E seja feliz até o fim, até que a morte vos separe. Irmão, e a morte não separa ninguém não. Ela continua por aqui tentando levar. Quem vai, quem sai daqui é você. É assim ou não é? Vocês estão rindo, mas o negócio é sério. Então, nós precisamos de nos posicionar. O problema estava dentro do barco, não era o que estava acontecendo fora do barco. Por que houve desespero? Porque nós permitimos os assuntos externos invadirem a nossa área particular, a nossa área de intimidade com Deus. E é tempo de você dizer, basta, inimigo, aqui não, na minha casa não. Existem anjos do Senhor que acampam ao redor dos que o temem. Está escrito que 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. E quem tem uma fé maior, uma visão de águia, eu não serei, a minha casa não será, o meu trabalho não será, a minha saúde não será, os meus filhos, os netos, os filhos dos meus filhos, a próxima geração não será atingida. Quando você sabe quem você é e o problema está batendo na porta, irmão, não abra. Existem casas que tem aquele olhinho lá, espreita primeiro. Ih, é prova, não abre. É assim ou não é? Olha para o seu irmão e diga, não abra a porta para problemas. Às vezes os problemas entram porque nós permitimos que eles entrem. Jesus... Apocalipse capítulo 3, verso 20 vai dizer para nós, eis que estou à porta e bato. Jesus bate na porta porque é educado. Mas o problema, às vezes ele fica insistindo tanto que até a forma do problema bater na sua porta é totalmente diferente. Repara que a forma que o problema bate na sua porta desestabiliza, desequilibra, dá insônia, tira a noite de sono,
Você fica sem apetite e alguém triste ontem falou, emagreço mais rápido. Com problema, fica doente. Então, quando o problema bate na porta, as consequências, os sinais aparecem no nosso físico. Mas quando é Jesus abrindo a porta, tem paz no ambiente. Deixa eu profetizar nessa noite, vai ter paz no ambiente. Porque nessa noite, em nome de Jesus, eu recebo a autoridade de Deus para profetizar sobre essa casa, sobre todos aqueles que estão assistindo nas redes sociais. A partir de hoje, o problema está batendo em retirada. Porque a luz que brilha mais alto que é Jesus está dissipando todas as trevas, toda a nuvem negra, todo o medo, toda a inconstância, todo o problema. Sabe aquela dívida que te incomodava? Não vai te incomodar mais. Deus vai te dar uma ideia, Deus vai te dar uma solução, vai ter acordo. Você vai pagar a dívida, você vai cantar o hino da vitória. Porque Deus ainda é Deus e Deus ainda é fiel. Se você crê, joga a tua mão direita para os céus. Dá um glória a Deus aí para Jesus. Vai ter paz na casa. Vai ter paz. Jesus agora termina a sua função, porque neste texto Jesus sobe para orar. Ele não perde o controle do que os discípulos estão vivendo. Só que quando ele termina de agradecer ao Pai, de ser grato a Deus, de se preparar, a oração nos prepara para aquilo que nós vamos enfrentar no meio. Quando Jesus vai ao encontro dos discípulos, ele não pega o barco de ninguém. Jesus agora está fazendo algo sobrenatural e único. Até então, os discípulos não tinham presenciado Jesus andando sobre as águas. Vista cegos, faz o surdo ouvir, o mudo falar, o paralítico andar, o morto ressuscitar depois de 4 dias, cura a lepra do leproso, levanta Talita Cumi, cura a febre da sogra de Pedro. Até então eram coisas que para os seus discípulos eram normais de acontecer, porque eles já estavam acostumados a ver esse tipo de milagre. Só que agora Jesus está fazendo algo que os discípulos nunca viram. Jesus agora está andando sobre aquilo que tenta virar o barco, parar um projeto por causa do vento. O problema nunca foi o mar, o problema sempre foi o vento. Diga, o seu problema não é o mar revolto, é o vento que está soprando. Então Jesus agora vem andando sobre aquilo que tenta parar um projeto, matar uma história, colocar um ponto final. E alguém de longe, sempre tem um Pedro no barco. Olha para o seu irmão e diga, você às vezes é o Pedro do barco. Com todo carinho, tá? Eu falo isso com todo respeito, eu amo vocês em Cristo Jesus. Sempre tem um Pedro no barco. Que Pedro é esse? Pedro é aquele que vai na onda dos outros primeiro, mas que vê o que mais ninguém vê. Pedro pode ser muito doido. Pedro pode ser influenciado no início, mas quando ele olha, ele agora está vendo alguma coisa andando sobre as águas. Ele não vê direito, mas ele vê. De todos os discípulos, só estamos vendo um dentro do barco, vendo errado, mas está vendo. Então Pedro não era tão cego assim. Olha para o seu irmão e diga, você não é tão cego assim. Só a visão ainda não está ajustada, mas você está vendo alguma coisa. Tanto é que Pedro agora declara o que ele vê. É um fantasma, gente. Olha, como diz o outro, quem está no barco, os pessimistas, o problema não podia piorar. Piorou, que agora está vindo um fantasma. Irmão, eu não sei de onde os discípulos foram tirar fantasma. Eu não sei onde é que eles viram fantasma em toda a Bíblia. Porque eu não vejo fantasma nem no Antigo Testamento, nem no arrebatamento. E Pedro vê um fantasma. Pedro era o Pedro. Olha para o seu irmão, diga, você às vezes olha. Você traz algo novo para um tempo e algo que nem existe para um tempo. Que Pedro? E todo mundo bate no Pedro. Mas desculpa, Pedro era Pedro. Eu ia falar uma palavra, mas alguém me corrigiu que não posso falar isso, né? Então, mas Pedro é Pedro. Um diferencial. Era tão difícil, tinha um cutelo. Falou para Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Jesus, mentiroso, eu sei que tu não me amas. Mas lá na frente tu vais entender o propósito. Porque nós iniciamos de uma forma e falamos mentiras para nós mesmos. E acreditamos nas nossas próprias mentiras. E queremos que os outros acreditem nas nossas mentiras.
Só que nós não escondemos nada de Deus. Não tem como contar uma mentira para Deus. Deus, sabendo da mentira de Pedro, não desistiu. Porque Deus não te escolheu por causa do seu caráter defeituoso. Ele te escolheu porque um amor tão incomparável. Que amor é esse? Que coloca a gente com um caráter ainda defeituoso, gente limitada, ceguetas. Deus coloca até um Paulo que andou matando gente. Ai, mas Paulo era assassino. E a gente fica perguntando. Paulo tinha cartas para matar os judeus. Paulo era aquele que parava a promessa na vida dos outros. Aí Jesus falou, é muito precioso para mim. Vai agora um crente habitolado entender isso. Como um assassino é precioso? Porque não é o que ele faz, é o valor que ele tem. Sabe o que Deus está dizendo? Não é o seu pecado, é o valor que a sua vida tem para Deus. Não são os seus erros que vão anular o amor de Deus pela sua vida. Não anula. Olha para o seu irmão e diga, não anula. Irmão, e se você conheceu alguém que disse que se você continuar assim, você morre, essa pessoa vai morrer primeiro. Ai, Jesus amado, nem acredito que eu falei isso. Gente, eu não estou profetizando. Por quê? Porque como é que a gente só vê morte na vida dos outros? Você já não sei se vocês já viveram isso. Alguém escreveu que o negócio apaga. Você já viveu algo na sua vida que alguém... disse para você, você não vale nada, não vai ser ninguém na vida. Muitos de nós já ouvimos essas palavras. Ah, você é lento demais, você não serve para isso. E às vezes nós agarramos essas palavras e desistimos de sonhos, abortamos projetos por causa de palavras que os outros olham para nós e não dão nada por nós, por sermos diferentes. Olha para o seu irmão e diga, você é diferente. Eu sou diferente. Nós somos diferente, não existem pessoas iguais. Deus é tão... Gente, Deus é criativo. Ele te deu uma digital única. Todos nós somos diferentes, pensamos diferentes, temos gostos diferentes. Agora o que é que falta? Nós respeitarmos isso. Deus respeita as suas decisões. Deus ensina isso. Ele não deixa de amar Pedro por aquilo que ele fez de errado. Ele insiste tanto em Pedro porque Deus não via Pedro como ele era. Deus estava vendo Pedro como o próprio Deus via Pedro. Eu preciso olhar para as pessoas e mesmo que eu veja dificuldades, eu olhar para elas, não, eu não te vejo aqui, eu te vejo lá na frente. Tanto é que a visão de Deus acerca de Pedro era tão grande que em Atos dos Apóstolos, Pedro é um apóstolo que abre a primeira igreja. Por causa do Pedro nós estamos aqui. A gente fala mal de Pedro, mas se não fosse Pedro nós não estaríamos aqui hoje. Pedro vai inaugurar uma igreja com 3.000 pessoas. Pedro não precisava de falar de demônio. Não tinha demônio no ambiente. Porque quando você é cheio da glória de Deus, irmão, não cabe no nosso pensamento, o diabo, não tem como, diabo. Quando você é meio vazio, não está transbordando, tem espaço sempre para um demônio. E tem gente que sabe o nome do demônio. É Exu isso, Exu aqui. É caveira, é do lodo, é lama, é aquilo, não sei. A gente sabe o nome de tudo. De tudo. Mas quando Jesus está no ambiente, é fantasma. Gente, é assim ou não é? Aí Pedro sai. Pedro começa a ser agora um apóstolo. Porque apóstolo foi chamado para abrir igrejas. Apóstolo foi chamado para cuidar de igrejas. Bispo cuida de pastores. Apóstolo abre igrejas, instaura igrejas. E Pedro faz isso. E Pedro era tão visionário. O povo fala mal de Pedro, mas Pedro levanta uma mulher para cuidar. Uma Dorcas. Glória a Deus por isso. Cadê as mulheres, gente? Vocês também só Jesus para dar vitória. Uma Dorcas para pastorear uma igreja. Uma Dorcas que tinha capacidade de liderar um povo. Em Jope, num lugar que só tinha tribulação, que das mulheres também só vai pastorear gente difícil. Mas ela estava fazendo um diferencial. E Pedro olhou para uma mulher e viu capacidades. Então quando Jesus olha para nós, Ele olha para você não para a sua dificuldade, não para o seu problema de caráter, não para aquilo que você agrada aos outros ou não, mas Ele vê possibilidades em alguém que muitos veem impossibilidades. Ai, se Deus desistisse de nós, onde nós estaríamos e o que nós seríamos hoje? Repare que Pedro olha e vê um fantasma. Jesus fala com Pedro só para esclarecer a visão. Porque Deus está preocupado. A forma que você vê as coisas vai determinar o seu posicionamento e como você vai chegar no seu futuro. Aí Deus responde, Jesus responde para Pedro: Pedro, não temas, eu não sou um fantasma. Eu sou Jesus. Lembra do mesmo que liberou uma palavra no início? Lembra da multiplicação dos pães? Sou eu. Não me confunda com algo que não existe, porque eu sou real.
Então a primeira coisa que Jesus está ajustando é a visão de Pedro. Olhe para o seu irmão e diga: Jesus está ajustando a visão de Pedro. Porque assim, Provérbios diz para nós, assim como o homem se vê, ele se torna. Se Pedro continuasse com essa visão, ele ia ver fantasmas até a volta de Jesus. Irmão, deve ser triste. Com anjos, a gente só vê fantasma e demônio. Se você for no meio de uma multidão e perguntar: você já viu um anjo? Não. Já viu demônio? Muitos. O problema está na sua visão. Na nossa visão. Deus está dizendo: a forma com que você está vendo as coisas determina aquilo que você fala. Aí você vai viver aquilo que você viu, emitiu e falou. Então não é sobre outras pessoas terem o comando da sua história, mas é sobre você resgatar o comando da sua história. Esta é a quinta-feira da resposta, que você vai resgatar o comando da sua vida. A sua vida é sua, administre a sua vida e veja ela como uma oportunidade que Deus está te dando para você se tornar alguém diferente nessa nação. Aí Pedro, quando a visão é ajustada, ele faz algo que surpreende todo mundo no meio de uma... Primeiro eu queria desistir, jogar as cargas fora, ver um fantasma. Agora Pedro faz uma pergunta. Gente, é coisa de gente louca, é coisa de gente doida. Se é mesmo o Senhor, permita que eu vá ao teu encontro. Jesus falou: pode vir. Porque sou eu sou real. E quando Pedro sai do barco, ele vê que ele consegue fazer algo que mais ninguém consegue. Esse Pedro é o Pedro. Sai do barco, vive algo que mais ninguém viveu. Ele tem uma experiência em que ele agora está sobre aquilo que está tentando quebrar o barco, despedaçar o barco. Só que o problema não é como nós começamos, é quando nós tiramos o foco, a visão de quem disse vem. Porque quando ele está dizendo vem, ele não espera que você tire os olhos dele. Porque numa noite escura, com vento forte e mar revolto, você podia dar passos para o lugar errado. Então você precisa de estar focado. Aí Paulo diz para nós: esquecendo-me do que ficou lá para trás, o barco, as cargas, o medo, a tristeza, eu prossigo para o meu alvo. O meu alvo é Jesus Cristo. Paulo pôde prosseguir porque ele estava focado no seu alvo. Perspectiva de vida, alvo, o que você quer alcançar nele, através dele. Quando ele olha para a esquerda e para a direita, ele começa a afundar. Aí o que Jesus faz? O que está lá em Isaías: meu braço não está encolhido, está estendido para te alcançar. Segura na mão e traz Pedro para cima. E agora diz: Pedro, você não vai voltar sozinho para o barco. Sabe o que Deus está dizendo? Deus hoje segurou na mão de muita gente que entrou aqui. Você não vai voltar sozinha nem sozinho para sua casa. Jesus vai consigo agora para onde? Para dentro do barco. E quando Jesus entra dentro do barco, ele dá uma ordem. A ordem é dada do início. A segunda ordem é dada aonde? No ambiente onde eles estavam com medo. Há uma ordem de Deus para um ambiente que você está com medo de perder algumas coisas. Vento, se acalma. Porque quando o vento se acalma, o mar também fica sossegado. Sossega, mar. E quando o mar se sossega, porque o vento agora recebeu uma ordem, a segunda ordem que Jesus deu, porque a primeira foi passemos, diga passemos. A segunda ordem foi vento se acalma. Diga comigo, passemos. Segunda ordem, vento se acalma. E o que é que acontece quando há calmaria? A vitória, porque a batalha que era espiritual agora bate em retirada por causa de uma ordem. Ei, deixa eu falar algo de Deus por você. 1000 estão fugindo hoje. Veio por um caminho, mas por 7 caminhos estão batendo em retirada. Porque há uma ordem, vento te acalma. Vai ter calmaria dentro da casa. Fica tranquila, mulher de Deus. Vai ter calmaria no trabalho. Fica tranquilo. Olha para o seu irmão e diga: vá dormir tranquilo hoje, por amor de Deus. Saia do Instagram, saia do WhatsApp, desliga, desaparece, irmão, desaparece. Vai ficar com Jesus, você vai sentir uma paz inexplicável. Vai dormir tranquilo. Às vezes você está tão ansioso: ai não, eu vou abrir aqui, Deus vai me dar uma resposta. Não, a resposta está dentro do seu coração. Eu não perdi o controle de nada. Essa é para você. Deus não perdeu o controle de nada. Fica tranquilo, vai ter calmaria na casa, diz o Senhor para a tua vida.
calmaria. E quando há calmaria, aquilo que impedia do barco avançar não impede mais. O que acontece? O que estava parado agora começa a andar. Gente, diga andar. O que estava parado agora se movimenta. Porque Deus não tem compromisso com coisas paradas. Deus tem compromisso com coisas que se movimentam. A partir de hoje, aquilo que você viu parado, você vai ver andar de novo. Vai andar, vai ter movimento e ainda vai chegar do outro lado. Você vai pisar na terra com autoridade. O que é pisar na terra? É tomar posse do novo de Deus. Diga aí para o seu irmão, você vai viver o novo de Deus. Pisa aí com autoridade, diga, os meus pés vão pisar na terra com autoridade. Irmão, tem gente que pisa com medo. Ai, eu vou pisar. Pisa com autoridade. Irmão, você tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, que quando levanta de manhã e pisa na terra, o inferno tem que sentir o terremoto lá embaixo. Labara xerecandaraba xandarácia. Ei, irmão, quando você está de pé andando, o inimigo tem que ver de longe. Ih, lá vem o crente. Ih, lá vem o adorador. Irmão, ele sai correndo antes que você acesse o ambiente. Não é você que vai sair, é ele que vai sair. Não é você que vai fugir, é ele que está batendo em retirada. Você vai permanecer. Quantos creem nisso? Diga a glória a Deus. É para permanecer. Dá um five aí no seu irmão, aplauda aí. É para permanecer. Ninguém vai morrer, ninguém vai se perder, ninguém vai voltar para trás. Nós vamos chegar do outro lado. Você crê nisso? Diga amém. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eleve os seus pensamentos a Jesus. O mais alto que você puder. O Salmo 121 diz isso para nós. Eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Vamos acessar os céus, porque a terra Ele já te deu. Acesse os céus, lugares altos. Acesse um ambiente de paz, de promessas, um ambiente de glória, um ambiente de unção, um ambiente de possibilidades, um ambiente de presença. Em nome do Senhor Jesus, eu vou te dar alguns minutos para você falar com Deus. Não apresente problemas. Seja grato a Deus porque você ainda está vivo. E se você está vivo, há possibilidades de melhoria. O impossível vai se tornar possível na sua vida em nome de Jesus. Fala com o Papai do céu. Fala com Jesus, Ele te ouve. O seu ouvido, o ouvido do Senhor não está agravado para que não possa ouvir as suas petições. A Bíblia diz, pedi, dar-se-vos-á, batei, abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, se abre. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Sobre a sua palavra, na autoridade dessa palavra que produz em ambientes que não produzem, nós liberamos, ó Deus, os céus abertos nessa noite e o melhor de Deus para a vida daquele que crê. Para a vida dos seus filhos, dos seus servos. Daqueles que ainda com lágrimas estão andando, carregando os seus festes, trazendo no seu coração uma certeza que sem dúvida voltarão cantando e celebrando a vitória. Pai, nós fomos chamados para celebrarmos vitórias, mas para celebrar essas vitórias precisamos de resistir às lutas, aos dias maus, ao vale da sombra da morte, à fornalha 7 vezes mais aquecida. Precisamos de resistir ao Golias que nos afronta. Quantos nos afrontam, Espírito Santo? Mas nós somos daqueles que permanecem à resistência e somos daqueles que fazemos as declarações certas. Quem é esse gigante incircunciso, filisteu? Quem é essa afronta que não tem aliança, que não tem compromisso com a minha história, que não tem poder sobre a minha vida nem sobre a minha história para afrontar o exército do Deus vivo? Quando Davi faz essa declaração, ele está dizendo: eu não estou sozinho nessa batalha. Você não está sozinho, você não está sozinha nessa batalha. Deus está contigo. É Ele quem vai na frente, quebrando as correntes, as algemas, dissipando todo o mal, para que você acesse, para que você viva o sobrenatural.
Deus não rejeita a sua oração. Deus não rejeita os seus filhos. Deus não suporta ver os seus filhos sofrendo, chorando, gemendo. Um pai não suporta ver um filho sofrendo. E Deus não te chamou para viver em sofrimento. Deus te chamou para você sacudir essa poeira, resistir o dia mal, levantar o seu corpo no dia de hoje, sacudir essa poeira do deserto, se posicionar, erguer a cabeça e voltar a se movimentar na direção certa, em direção ao alvo, porque o seu alvo é Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o socorro bem presente nos momentos de angústia, de dificuldades. É o Senhor quem dá ordem aos seus anjos, Pai. Entra nesta causa. Não há causas perdidas para o advogado fiel. O Senhor é o nosso juiz. Dê a última palavra, porque a última palavra não vem da terra, não vem da boca do homem. A nossa palavra, a última palavra vem da boca de Deus, do trono de Deus, vem do alto. O socorro, a resposta, a providência, a cura, aleluia. Aleluia, vem do céu sobre a nossa vida e sobre a nossa história. Por isso, em nome de Jesus, nós recebemos essa autoridade para anularmos todas as palavras contrárias, ditas, não ditas, pensadas, escritas a respeito da promessa de Deus, da nossa casa e da nossa família. Nós anulamos e voltamos ao plano inicial, ao plano e o projeto inicial. Passemos para o outro lado, porque a nossa chegada é garantida. Nós vamos pisar, nós vamos viver, nós vamos alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Em nome do Senhor Jesus, rejeitamos todo o mal. O Senhor nos deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todas as hostes da maldade. Não temos medo de batalha espiritual, em nome do Senhor Jesus, porque sabemos que maior é aquele que está conosco do que aquele que se levanta contra a nossa vida. Em nome de Jesus, e para cair tem que se levantar, e se levantou, vai cair no dia de hoje. Em nome do Senhor Jesus, Pai, caia por terra todos os inimigos da promessa, os inimigos de Deus, os inimigos do projeto, do propósito, do destino, da caminhada. Caiam por terra em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o sol da justiça venha se pôr a respeito de cada vida, de cada homem, de cada mulher, ó Pai, de cada promessa que se encontra nessa casa. Traga o novo de Deus, a novidade de Deus, segundo a sua vontade e o seu querer. Pai, nós oramos crendo que o milagre já foi gerado sobre a nossa vida, e o que é nosso já está preparado, como a mesa que está preparada. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos viver, tomar posse, desfrutar daquilo que é nosso por herança. Em nome do Senhor Jesus. E quantos concordam, diga amém. Diga glória a Deus. Dina, sai aí, Deus vai na frente. Adore aí onde você está. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes. Adore. Ordena. Ele abre. Trabalha. Caminha. É de noite e de dia. Erga suas mãos.